Estamos de regresso à Expo FIS Portugal para o último painel deste primeiro dia. Já abordámos o tema das oportunidades de financiamento e esta tarde, há momentos, deixámos algumas pistas de como ativar uma marca no setor do pescado. Os setores da pesca, aquacultura e transformação do pescado empregam neste momento mais de 60 mil pessoas e representam um valor acrescentado bruto de cerca de 1,7 mil milhões de euros. Na última década, o setor teve um aumento nas exportações de mais de 50%. Para terminar este dia, vamos então perceber agora quais são as barreiras, mas também as oportunidades da internacionalização do pescado português e, para isso, peço que se juntem a mim aqui no palco António Guimarães, administrador da Sogima, Rui Sousa, CEO da Market Access e José Junqueiro, especialista em economia do mar na ICEP. Podem vir andando. Através de videochamada estão connosco José Maria Freitas, presidente da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe, e também a Isabel Oliveira, coordenadora Market Division da Portugal Foods. Para já, dou-vos as boas-vindas. Muito boa tarde, muito obrigada por estarem connosco. E vamos começar pela apresentação do António Guimarães. Com certeza. Então, boa tarde a todos. O meu nome é António Guimarães e antes de começar a vender o meu peixe, gostaria de dar os parabéns à Doca Pesca por esta excelente realização. Muito bem. Eu trabalho numa empresa que se chama Sogima, em Guimarães, que processa cerca de 100 toneladas de peixe por dia para um output na ordem das 20, 25 toneladas. Ou seja, nós colocamos no exterior diariamente entre 20 a 25 toneladas de peixe, sendo que 65 a 70% desse peixe é vendido no mercado nacional e os outros 30 a 35% são exportados para cerca de 30 países. É a nossa intenção, até 2025, passar a nossa cota de exportação para os 50%. Vamos ver o que é que isso vai dar. Desta quantidade de peixe que nós trabalhamos, cerca de também 70% é importado e os restantes 30% são adquiridos no mercado nacional. Por isso, então, para nós quando falamos de pescado português, estamos sempre a falar de peixe das águas nacionais, estamos sempre a falar de peixe capturado por Portugal fora das águas nacionais e estamos sempre a falar de peixe comprado no exterior, transformado e exportado por Portugal. Relativamente às barreiras, eu sinceramente acho que são maiores as oportunidades do que as barreiras. Existe de facto um conjunto grande de barreiras, mas estou convencido que as oportunidades superam o número das barreiras. Então, quando falamos de barreiras, desde logo falamos fundamentalmente em escassez de recursos. Ok, nós temos muito mar, mas temos muito pouco peixe. O nosso peixe só dá para 3 meses e qualquer coisa. Nós, se comêssemos só peixe português, no fim de abril não tínhamos mais peixe para comer. Por isso, grande parte do peixe que nós consumimos e grande parte do peixe que nós exportamos é proveniente do exterior. Essa é, em meu entender, a grande limitação do setor. Nós vendemos algo cujo acesso direto ao recurso não existe. Depois, quando falamos da exportação, nós temos 2 grandes tipos de barreiras. As barreiras alfandegárias e as barreiras sanitárias. As barreiras alfandegárias são a enorme carga fiscal que, por regra, os países fazem incidir sobre o peixe que importam. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Brasil, tem uma carga fiscal enormíssima. O nosso bacalhau custa, perdoem-me a ligeireza da expressão, uma pipa de massa.
E depois temos também as barreiras sanitárias. Vamos ver. Os países, os blocos fazem as respectivas negociações, fazem os respectivos acordos, mas depois, na prática, enfim, nem sempre os acordos comerciais traduzem exatamente a vontade dos contratantes. Então, às vezes, são criadas um conjunto de barreiras sanitárias que mais não são do que barreiras à importação. Isto é muito frequente, muito frequente. Novamente, vou ter que falar no Brasil, na Rússia, na China. As barreiras sanitárias são efetivamente muito grandes. Depois, desde logo, a concorrência internacional. Nós não estamos sozinhos no mercado. Nós temos aqui ao lado os nossos amigos espanhóis, temos os gregos, temos os franceses, enfim, temos toda a Ásia. A concorrência internacional é de facto uma grande barreira ao aumento do nosso volume de negócio. A proximidade dos portos galegos. Se as condições de descarga nos portos portugueses fossem as mesmas condições de descarga nos portos galegos, seguramente nós teríamos mais embarcações portuguesas a descarregar em Portugal e a não se deslocarem para Vigo para descarregarem em Vigo. Atenção que eu não estou a dizer que as condições que temos de descarga em Portugal são piores que as que existem em Vigo. O que eu estou a dizer é que, provavelmente, existirão na Galiza um conjunto de facilidades que em Portugal não existe. O associativismo empresarial está ali por engano, devia estar do outro lado. E depois a carência de mão de obra é também outro grande problema. Tanto quanto sei, os nossos colegas da pesca não têm gente para pescar e os nossos colegas da indústria, a própria Sogima, não tem gente para trabalhar. A carência de mão de obra é um drama, ao ponto de nós termos necessidade de contratar gente na Indonésia, por exemplo, para poder trabalhar nas nossas fábricas. Relativamente às oportunidades, bem, não vou falar da qualidade do peixe português. A qualidade existe, para além da qualidade intrínseca, existe a percepção de qualidade. A alimentação saudável, no painel anterior já falamos disso. A alimentação saudável está na moda, temos que aproveitar. Depois, a extensão da plataforma continental, de alguma forma, pode também potenciar o negócio, porque de alguma forma pode potenciar a utilização de espécies até novas, mas sobretudo menos valorizadas. Depois, quando falamos de indústria de transformação de pescado, modéstia à parte, estamos sempre a falar de uma indústria extremamente dinâmica e agressiva. A diplomacia económica, que há 20 ou 30 anos não estava muito virada para a indústria, hoje em dia está muito preocupada, ajuda-nos imenso e constitui de facto aqui um grande aliado. Os quadros comunitários de apoio e o PRR são também outra grande oportunidade que nós temos a obrigação de aproveitar. O savoir-faire, por isso nós sabemos trabalhar o peixe como ninguém, e a comunidade luso-descendente. Aqui eu não falaria só da comunidade luso-descendente, falaria também dos países lusófonos. Nós compartilhamos com essa gente um conjunto de afinidades culturais que facilitam, que potenciam a comercialização, que potenciam a venda do peixe português. E depois, a aquicultura. A aquicultura é, efetivamente, uma grande oportunidade, mas, sinceramente, eu acho que não chega. Nós somos cada vez mais, nós comemos cada vez mais, a nossa avidez por comida não para de aumentar, e eu receio que nem o mar, nem a aquicultura sejam capazes de responder. Mas lá à frente já voltaremos a isso. Então, sugestões, ideias e palpites. O que é que a indústria acha, o que é que a Sogima acha?
Aumentar o volume das capturas não me parece que seja por aí. A aposta é na qualidade, é na diversificação, quer de produtos, quer de mercados. A aposta é na inovação, é no serviço. Nós estamos seriamente convencidos que o serviço aqui é fundamental. Porque vamos ver, qualidade, diversificação, inovação, valorização, praticidade, toda a gente oferece. Esta receita é uma receita mundial. Os espanhóis falam o mesmo, os gregos falam o mesmo, toda a gente fala o mesmo. Estou convencido que é pelo serviço, ou que é muito pelo serviço, que a indústria portuguesa se pode impor e se vai conseguir impor. Acrescentar valor, obviamente que sim, e depois a praticidade. Isto é um termo brasileiro, desculpem-me, o termo que o Tito usou anteriormente parece muito mais adequado, mas de facto a praticidade é fundamental. Desculpem-me, senhoras, mas não sabem cozinhar como a minha avó, as de hoje. Não têm tempo, não querem, enfim, a praticidade é meio caminho andado. Mas isto não chega, por isso, isto não chega. Os aspectos que referimos anteriormente são os aspectos comumente aceitos. E generalizados. Nós pensamos que é fundamental para a afirmação e para a internacionalização do pescado português, é fundamental a constituição de um tridente formado pelo investimento externo direto da indústria portuguesa no exterior, ou seja, nós temos que ir atrás dos recursos. É nossa firme convicção que para solidificarmos a nossa posição precisamos de estar onde estão os recursos, onde está o peixe. Ok, vamos atrás dele. Vamos fazer fábricas onde está o peixe. Esta é a ideia-chave para solidificar a internacionalização do pescado português. Depois, há bocadinho falávamos na aquicultura e nós achamos o seguinte. Nós achamos que os argumentos ambientais e éticos que se usam contra a carne são absolutamente os mesmos que se podem usar para a aquicultura. Ok? Pergunto-vos, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista ético, qual é a diferença entre um aviário de 100 mil frangos e uma aquacultura de 100 mil salmões? Do ponto de vista ético, qual é a diferença entre um aviário de 100 mil frangos, qual é a diferença entre o abate, a sangria e o eviscerar de 100 mil frangos e o abate, a sangria e o eviscerar de 100 mil salmões? Eu acho que não há diferença. Eu acho que estamos a falar da mesma coisa. E acho que, a longo prazo, este argumento virá para cima de nós, não tenham dúvidas. Virá para cima de nós. Por isso, nós achamos que precisamos de uma solução a curto e a médio prazo, uma solução que passa pela sustentabilidade, obviamente, que passa pela utilização inteligente dos recursos e que passa, obviamente, pela aquacultura. Mas pensamos que a longo prazo vamos precisar de ir mais além. Por isso nós sugerimos que desde já a academia e a indústria começassem a pensar em duas coisas que cada vez estão mais na moda, que é o peixe, entre aspas, à base de plantas e o peixe de laboratório. Estamos convencidos que com este tridente conseguiremos impor-nos no presente e no futuro. Muito obrigado. Estou à vossa disposição. Muito obrigada, António Guimarães.
Vamos deixar as questões para o final. Neste momento passamos a palavra ao Rui Sousa, que também fará a sua apresentação. Frente, atrás? Frente. Okay, obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentos a todos os presentes e a todos os que nos estão a ver também por via virtual. A internacionalização do pescado português, barreiras e oportunidades, é um tema extremamente vasto e hoje gostaria de começar esta breve intervenção fazendo, antes de mais, saber onde estamos e quais são, eventualmente, os caminhos por onde poderemos seguir. Ora, onde estamos, e agora não nos vamos amassar aqui com muitos números, mas onde estamos é que isto está dividido em dois setores, dois subsetores, um setor em termos de terminologia internacional 03 de pescado e mais à frente dos transformados, e dentro do pescado a constatação que nós temos é que nós temos uma balança comercial que é historicamente deficitária. Portanto, sempre é o historicamente, já aqui acabamos de ouvir na locução anterior, que nós não temos peixe, digamos, suficiente para a nossa necessidade transversal de todas as indústrias. Para além disso, nós vemos também, e podemos saber, nós afinal, em todas as subcategorias que estamos a falar deste 03, nós somos, portanto, que está pintado amarelo, nós somos deficitários em todas as subcategorias, em termos de balança comercial das nossas necessidades. Por onde é que nós exportamos? Isto é importante também para sabermos onde estamos hoje, por onde poderemos ir. Nós exportamos, dentro desta subcategoria, esmagadoramente para a Espanha. Portanto, 60% das nossas exportações de pescado, dentro desta categoria 03, são para a Espanha. O que, logo à partida, nos traz aqui um problema, digamos assim, que nos deve fazer refletir. Nós somos tremendamente dependentes do mercado espanhol e estamos, até que está pintado amarelo, estamos a perder ligeiramente cota nesse mercado, mas a verdade é que, talvez também por razões logísticas, é o mercado de maior proximidade. Este não é uma situação única da indústria do pescado, é provavelmente transversal a toda a atividade económica nacional. Mas podemos ver também que onde é que nós mais aumentamos as nossas exportações? No Vietnã, na China, e aí estamos a ganhar cota. Polónia, Reino Unido. E quais são os mercados que mais crescem? Os mercados que mais crescem atualmente é a China, com taxas de cerca de 20%, o Vietnã, a Polónia e por aí fora. Portanto, acho que é muito importante nós sabermos a posição onde estamos hoje, ou que temos vindo a estar nos últimos anos, para conseguirmos, com base nas forças e fraquezas do nosso setor, perspectivarmos por onde é que poderemos estar e quais são os caminhos a seguir. Com base em tudo isto, a verdade é que, segundo esta organização internacional, nós temos um mercado espanhol que está saturado, ou seja, não temos potencial de crescimento genérico no mercado espanhol, e eles apontam, não é? Isso agora é sempre questionável, porque isto é tudo de uma forma macro, que existe um conjunto de outros mercados em que nós temos, nesta subcategoria, muito maior probabilidade de crescimento. Na China, Itália, França, Alemanha, muitos outros mercados. Portanto, isto, claro, do ponto de vista macro, depois as questões particulares de cada empresa per si terão que ser analisadas particularmente. Se virmos, por contraponto, a subcategoria das preparações e conservas de peixe, nós aqui temos um subsetor que é tradicionalmente exportador. Portanto, nós temos uma balança comercial positiva. Também, já aqui foi referido, que muito deste peixe, não é, o que é transformado aqui acaba por ser importado. Mas indubitavelmente, nós temos uma balança comercial
tendencialmente positiva e há uma tendência de crescimento das nossas exportações. A única bolinha aqui que nos interessa é do lado superior do lado direito, e nós vemos que este subsetor, os outros subsetores alguns não são aqui relevantes, este subsetor está em franco crescimento, as importações do mercado mundial estão em franco crescimento e nós acompanhamos basicamente a taxa, portanto não estamos a perder grande cota de mercado, estamos a manter essa capacidade. Portanto, é um setor que está em crescimento. Para onde é que nós exportamos? Maioritariamente para a França, para a Itália, para a Espanha, Reino Unido. Voltamos mercados de proximidade, isto é transversal às exportações portuguesas. 70 e tal % das nossas exportações nacionais estão centradas e concentradas nos mercados de proximidade, o que é um problema, mas também é uma oportunidade, porque existe muito para além disto. E nestes mercados de França, Espanha e Reino Unido estamos a perder ligeiramente nos últimos 5 anos alguma cota. Os mercados que mais crescemos, onde nós mais crescemos, embora com quantidades reduzidas, não é? Isto em termos percentuais, Grécia, Hungria, Macau, mas temos também ali a Polónia, Israel, a Alemanha, portanto há aqui um conjunto grande de mercados em que nós aumentamos substancialmente as nossas exportações nos últimos 5 anos. Os mercados que mais crescem também, nas importações deste tipo de produtos, a Holanda, temos a Rússia, a Espanha, a Alemanha, portanto, há um conjunto de mercados, alguns que são diferentes daqueles que nós exportamos atualmente, que são mercados que estão com taxas de crescimento simpáticas e que provavelmente seria importante tentarmos aproveitar. Daqui também podemos observar, segundo esta mesma organização, que o mercado de França e Espanha são mercados que estão saturados, portanto não se perspectiva uma grande potencial de crescimento nestes mercados, mas em contraponto ainda temos Reino Unido, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Holanda, Japão, portanto uma série de mercados onde o nosso potencial de crescimento é elevado. Portanto, provavelmente, e de uma forma macro, repito uma vez mais, urge olhar para mercados diferentes daqueles que nós estamos a olhar hoje de uma forma geral. Em síntese, e segundo esta mesma organização, o nosso potencial de exportação hoje, e o azul está à parte de peixe e a amarelo os preparados, nós, segundo esta mesma organização, nós estamos a utilizar cerca de 50%, grosso modo, da nossa capacidade exportadora. Portanto, nós temos um potencial de crescimento de cerca de 50% ainda. Portanto, isto, repito, de uma forma absolutamente macro, que teria que ser, carece de uma análise para cada uma das empresas em particular. Bem, mas posto isto, e sabendo onde nós estamos, ou seja, somos deficitários em termos de balança comercial num setor, somos exportadores noutro subsetor. Quais são os mercados que nós mais vendemos? O que é que, no fundo, o que é que nós devemos fazer de tudo isto e como é que agora, e esta é a parte mais importante e mais interessante, como é que nós nos devemos preparar? No fundo, há uma série de constatações no meio de tudo isto que são base de análise que eu acho que importa refletirmos. Primeiro, temos capturas que estão condicionadas, sustentabilidade, temos uma fragmentação do nosso tecido pesqueiro, da nossa frota pesqueira, pequena dimensão, temos um problema de dimensão, isso é óbvio, não é? E daí esta questão que falamos há pouco da capacidade associativa ser importantíssima. Esta questão da dimensão estende-se também à questão da aquacultura. Por conseguinte, esta é uma realidade objetiva dos dias de hoje. Temos uma balança comercial negativa na parte dos peixes, e aqui, lá está, o bacalhau contribui muito para isto, e nós somos fortemente consumidores e é importado. Portanto, e na parte das conservas temos um saldo positivo. Isto são constatações de facto. Onde é que agora reflitamos um pouco relativamente às oportunidades? Primeiro, considero a questão da procura de ser uma tendência global, do fruto das mudanças de estilo de vida. Portanto, há uma tendência atualmente crescente e
partilho da visão que mais tarde ou mais cedo teremos a mesma pressão social sobre o preço do que sobre a carne, mas atualmente há uma tendência crescente deste estilo de alimentação saudável, a qualidade do produto português, o crescimento, a exportação é um desígnio nacional e não é a forma única de sobrevivência das empresas, mas é um desígnio nacional e é importantíssimo para assegurar a sustentabilidade da fileira. Temos a questão do turismo, que eu acho que não é displicenda, porque hoje nós podemos ter embaixadores no mundo que são não apenas os nossos imigrantes do mercado da saudade, mas são também aqueles que nos vêm visitar, e hoje já tivemos aqui um exemplo prático dessa situação, e temos indicadores que revelam que nós temos este potencial. Portanto, perante tudo isto, a verdade é, então, quais são os desafios que se nos colocam, como é que nós podemos fazer tudo isto? E eu sou levado, e esta é uma reflexão, eu acho que a questão do reforço das capturas sustentáveis, portanto, a questão da sustentabilidade, da ecologia, etc., está na ordem do dia. Isto é importantíssimo, até porque isto depois nos leva a questões de certificação de produtos, relativamente à questão das capturas. Posicionar os produtos em mercados menos sensíveis ao preço, eu direi assim, tentarmos fugir do fator preço como fator decisivo na escolha. Não me parece que seja esse a opção mais inteligente de sustentabilidade a longo prazo para o crescimento das exportações. Ou seja, haver uma diferenciação dos produtos pelas suas características, pela sua qualidade, por outros fatores de serviço, que agora se falou, mas não fazer valer o fator exportação apenas pelo preço. A aposta nos produtos transformados, portanto, e aqui entra a questão das conservas também, e também falamos aqui a questão da praticidade, que agora se falou, quando refiro a questão dos produtos transformados com maior valor acrescentado, portanto, subir na escala de valor. Parece-me que é absolutamente, portanto, as conservas e refeições e preparados, subir na escala de valor parece-me absolutamente fundamental e decisivo para alavancar este aspecto de exportações. E, por fim, esta adaptação à cultura, que já aqui se falou um pouco de cultura hoje também, a adaptação à cultura dos mercados de destino, dos seus requisitos regulamentares, das suas certificações, das questões sanitárias. Ponto absolutamente decisivo, que vou terminar aqui, e é o ponto mais, que eu creio que é mais relevante, e queria deixar a nota principal, que é o investimento no processo. Este investimento no processo de internacionalização, ou seja, haver uma prévia preparação no processo de internacionalização. Selecionar para cada empresa em particular, porque as associações do setor já estão a fazer esse trabalho do ponto de vista macro. Mas do ponto de vista macro, é mesmo isso, é macro, não atende às características individuais e ao ADN de cada uma das empresas. Portanto, preparação. Que mercados? Quais são os mercados principais, ou principais mais adequados para para a minha empresa? Quais são os recursos que eu tenho? O que é que vou querer investir em termos financeiros, em termos de tempo? No fundo, esta questão da preparação, se temos os materiais de comunicação adequados, já vimos aqui, se temos a marca adequada para aquele mercado, se temos mil e uma coisas que agora podia imaginar, mas no fundo se nós vamos escalar a montanha, não podemos ir de roupa de praia. Portanto, toda esta preparação para mim é absolutamente decisiva para o processo. E normalmente é aqui que falha. Pela nossa experiência própria, normalmente é aqui que falha. Planear o planeamento das atividades, a presença nos mercados, já falámos aqui também, já aqui se falou, presença. É importantíssimo em alguns mercados marcar presença. O processo de internacionalização é um processo que importa riscos, tem riscos, é moroso, muitas vezes, e é custoso. E esta questão da presença é fundamental. Em alguns mercados, e temos exemplos disso no nosso trabalho diário, seja na China, no Brasil ou na Europa, é importantíssimo ter uma pessoa no mercado que conheça conheça a sua cultura, que seja o defensor, que esteja perto dos compradores, perto dos importadores, que dê segurança ao importador pela presença de alguém no mercado. Portanto, é um aspecto também muito relevante. Se nós, por vezes,
tendemos a menorizar esta questão, porque, eu costumo dizer, se for para vender o que quer que seja, um comando em Viseu, nós não nos importamos de ir lá 3 vezes. Mas se for em Paris, queremos que ele online nos compre 4 comandos. Isto não é viável, isto não funciona assim. Portanto, é preciso persistência e muita paciência, porque isto é um processo moroso. E as empresas têm que conhecer, no fundo, onde estão, cada uma per si, onde estão, para onde querem ir, criteriosamente, que recursos é que vão disponibilizar, adaptar-se àquele mercado, estudá-lo profundamente, prepararem-se em todas as vertentes de marketing, comunicação, comerciais, linguísticos, para aqueles mercados em concreto, abordarem os mercados profissionalmente, saberem que não vai ser à primeira, pode acontecer, mas não é o caso comum. Vai ser necessário persistência na atuação, vai ser necessário muita paciência, porque não é à primeira, e às vezes é preciso chegar lá no momento certo, bater à porta, porque temos que pensar, para nós entrarmos alguém vai ter que sair. Isso é muito frequente. Nós não somos o melhor pescado do mundo, mas há muita gente a dizer o mesmo, com certeza. Portanto, para nós entrarmos, alguém vai ter que sair. E às vezes é preciso entrar no momento certo. E ter sorte, entrar não é só sorte, mas ter paciência para chegar ao momento. O último P que não está aqui, preço, não está aqui propositadamente, porque eu acho que não é por aí. É importante, mas eu acho que não é por aí. É com fatores de diferenciação. Portanto, agradeço a vossa atenção e estou a vosso dispor para qualquer questão que queiram colocar. Obrigado. Muito obrigada, Rui Sousa. À altura agora de passarmos a palavra ao José Maria Freitas, que vai fazer a sua apresentação através de videochamada. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Neste momento parece que não temos disponível o José Maria Freitas. Vamos tentar só mais uma vez. José Maria Freitas, está a ouvir-nos? Nós já o conseguimos ver, mas ainda não o conseguimos ouvir. Não, desistiu, pelo menos para já. Voltamos a tentar mais à frente. Se calhar passa a palavra ao José Junqueiro para fazer a sua apresentação, uma vez que o José Maria Freitas ainda não está disponível. Muito bem, muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite que foi dirigido à ICEP, parte da DOCA Pesca, pelo Ministério do Mar. É um prazer estar aqui convosco. Cumprimentar todos os presentes e aqueles que estão a assistir online. Aquilo que tenho para partilhar hoje aqui convosco, portanto, é um enquadramento daquilo que é a atividade da ICEP, de que maneira é que a ICEP apoia a internacionalização das empresas portuguesas, aqui também com algum foco na parte do digital, e depois irei falar sim sobre os desafios e oportunidades no setor da fileira do pescado. Portanto, a ICEP é uma entidade pública do setor empresarial do Estado que visa a promoção para a captação de investimento, fomenta a imagem global de Portugal nos mercados externos e, naturalmente, apoia a internacionalização das empresas portuguesas e a sua atividade exportadora. Portanto, a internacionalização constitui uma estratégia fundamental para fazer face aos desafios de mercado e de globalização. É através da internacionalização que as empresas têm a possibilidade de aceder a novos mercados, aumentar o seu volume de vendas e cota de mercado, obter uma redução de custos no desenvolvimento da sua atividade, aumentar sinergias, através de parcerias, acesso a canais de distribuição internacionais e ainda aumentar o reconhecimento, a reputação da marca e da empresa.
Nesse sentido, a AICEP assume um papel relevante na identificação das potencialidades, oportunidades e tendências nos diversos setores de atividade, bem como os constrangimentos que possam existir no processo de internacionalização. Como é que a AICEP desenvolve a sua atividade? Através da rede de delegações, que tem em dezenas de países, os gestores de clientes dedicados e lojas de exportação em Portugal e também através de apoios financeiros à internacionalização. Para tal, aposta num serviço de informação e apoio técnico, uma lógica de proximidade ao tecido empresarial através da utilização de canais digitais. A nível de áreas de negócio, eu vou apenas enumerar algumas. Falamos de apoio às empresas exportadoras, prospecção e identificação de oportunidades de negócio internacionais para as empresas portuguesas, promoção da imagem de Portugal no exterior, ações de capacitação, incentivos à internacionalização e ao investimento e ainda a criação de produtos de informação. Relativamente à rede externa, nós estamos presentes em 65 mercados, dos 5 continentes. A rede externa tem como pilares a diplomacia económica, a promoção comercial, capacitação, o investimento, o e-commerce, o relacionamento com as multilaterais e tudo isto na aposta da promoção da marca Portugal. Diplomacia económica, eu falo que normalmente os escritórios da AICEP estão inseridos ou nos consulados ou nas embaixadas, desempenhando o papel de assessor, adido, consultor na parte económica e comercial. Em termos de gestão do processo de internacionalização, portanto, a AICEP acompanha todas as fases de desenvolvimento dos projetos, isto através de informação e capacitação, disponibilização da informação sobre mercados, tendências, oportunidades de negócio e outra informação crítica para a tomada de decisão das empresas. Ainda trabalho em rede e promoção da imagem de Portugal, da oferta portuguesa no exterior, através da organização de campanhas de imagem, seminários, missões empresariais, agendamento de programas de contactos nos mercados externos e ainda os incentivos à internacionalização e ao investimento. Temos aqui aquilo que é a plataforma digital da AICEP, uma ferramenta recente. Esta ferramenta que visa apoiar as empresas portuguesas a exportar mais, desde aquelas que estão a dar os primeiros passos na internacionalização até as que precisam de um apoio mais personalizado. Como é que isto é feito? Matching à medida entre empresas e mercados, importadores, oportunidades de negócio, ações comerciais, ações de capacitação, parceiros, conteúdos, entre outros. É uma ferramenta self-service, portanto, é assente em tecnologia de inteligência artificial que, a partir da recolha de um grande volume de informação, consegue entregar conhecimento, serviços e oportunidades de negócio relevantes, adequados a cada empresa, com eficácia, através do aconselhamento mais dirigido a cada empresa e ainda com a criação de novos produtos atualizados e de acordo com as necessidades e tendências do contexto económico e empresarial nacional e internacional. Temos aqui alguns exemplos daquilo que é a capacitação presencial, portanto, são ações como o Go-to-Market, o ABC Mercado, o Enfoque, o Como Venderei. Isto sucintamente significa um contacto direto com um diretor ou diretora da AICEP de um determinado mercado, onde isto pode ser feito em formato de seminário e workshop. A nível da capacitação online, temos a nossa plataforma de e-learning, onde disponibilizamos conteúdos sobre a internacionalização, através de aulas virtuais, seminários, webinars, workshops e cursos de curta duração. E, mais recentemente, o nosso curso de e-commerce internacional, o primeiro desenvolvido nesta plataforma, que disponibiliza conteúdos especializados na área do comércio eletrónico e formação para o planeamento da atividade e da exportação online. Falando no programa Exportar Online, portanto, aqui um enquadramento geral.
Este programa visa, sobretudo, contribuir para a internacionalização digital do sucesso das empresas portuguesas, através da sensibilização, capacitação, consultoria às empresas, bem como no apoio à implementação do plano de internacionalização digital e da sistematização das fontes de incentivos. Entre outras, apresenta-se as seguintes ações. Portanto, temos as conferências, temos aqui parcerias com marketplaces, com o Alibaba, que irei falar de seguida, a Amazon, a JD.com, a AliExpress, o próprio LinkedIn, workshops com especialistas, formação online, consultoria especializada. Quem é que são os destinatários? Preferencialmente são as PMEs exportadoras, empenhadas no desenho e implementação da sua estratégia de internacionalização digital. Este é o exemplo que temos de uma ação junto do Alibaba.com, portanto é um chamado agregador agroalimentar português, que basicamente consiste numa monta de produtos agroalimentares de diferentes categorias, dentro da plataforma Alibaba, que tem uma duração de 1 ano. Tem a participação nesta fase de 15 empresas, portanto é um projeto inovador à escala nacional e que visa, sobretudo, apoiar e capacitar as empresas para melhorar a sua performance no marketplace business to business. Em termos de desafios e oportunidades, eu apenas retirei aqui alguns dados relativamente a valores de exportação de produtos de pesca, preparações e conservas e outros produtos do mar, portanto não é uma lista exaustiva. Portanto, isto é uma comparação entre o primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021, a registar aqui um aumento de 15,9% das exportações em termos homólogos. Os principais aumentos incidiram, sobretudo, nos crustáceos, moluscos e outros invertebrados, em cerca de 47,7%, e no peixe, em cerca de 8,2%. Seguidamente, temos as preparações e conservas de peixes, crustáceos e moluscos, no aumento de 6,5%, sal, águas-meias, salinas e águas e algas, em 49,1%. Quanto a mercados de destino, algo aqui que já foi referido há pouco, a maioria das exportações portuguesas estão concentradas no espaço intracomunitário. Portanto, elas representam 78,8% do total. Predomínio evidente do mercado espanhol, com 45,6%, seguido de França, com 13,7% e de Itália, com 11,4%. No que diz respeito a países terceiros, o destino dominante foi o Brasil, com 6,4%, seguido dos Estados Unidos, com 3,5%. Interessa ainda mencionar que os principais acréscimos em euros incidiram nas exportações para a Espanha, mais 26,7 milhões, seguidas de Itália e de França, 8,6 milhões cada, dos Estados Unidos, em cerca de 7,3 milhões, da China, em 4,2 milhões, dos Países Baixos, em 2,3 milhões, e ainda do Brasil, em cerca de 2 milhões de euros. Sendo esta a última parte, a nível de desafios e oportunidades, portanto, procurei não fazer uma lista exaustiva, foram aqui mencionados, vou repetir alguns exemplos que já foram aqui dados, mas a nível de desafios, barreiras, falaríamos da disrupção a nível das cadeias de abastecimento a nível global, com custos acrescidos de transporte, em particular no transporte marítimo, o custo de matérias-primas e de energia, a diversificação, a necessidade de diversificar para mercados para reduzir o risco e assegurar um fluxo de exportação mais estável, a necessidade de haver um posicionamento de produtos em mercados de maior valor acrescentado. À semelhança aqui de outros produtos de origem animal, os produtos pescados podem estar sujeitos a formalidades de exportações morosas e complexas. Inclusive, a exportação para países fora da União Europeia pode estar condicionada à celebração de um acordo entre serviços veterinários fitossanitários de Portugal e do país de destino. Passando então para oportunidades e vantagens competitivas. Um aumento global da procura de produtos de pescado. Entre 2013 e 2019 verificou-se um crescimento de 31%, isto para peixe e marisco fresco e transformado. Uma oportunidade, sim, também já foi mencionada aqui, a aposta na aquacultura sustentável,
dada a crescente procura e limitações existentes a nível nacional da pesca tradicional, a qualidade reconhecida do pescado português, a China, como foi aqui referido, o mercado de oportunidade. Portanto, de janeiro a agosto de 2021, isto face ao período homólogo, registrou-se um aumento de venda de produtos no mar na ordem dos 150%. Temos ainda a capacidade exportadora do setor de congelados e transformação de pescado. Isto aliado à tendência crescente por parte dos consumidores na escolha deste tipo de produtos. E temos ainda o conhecimento e inovação em desenvolvimento tecnológico e presença de vastas estruturas a nível das ciências do mar. E na parte de financiamento teremos aqui a implementação do PRR. Está previsto aqui um pacote de 252 milhões de euros para a dinamização das agendas setoriais e, claro, a entrada do novo quadro financeiro plurianual. Portanto, era isto que tinha para partilhar convosco. Muito obrigado. Obrigada a nós. Vamos tentar novamente. Pode ser que desta vez tenhamos mais sorte e que consigamos então ouvir o José Maria Freitas, a quem dou novamente as boas-vindas. Espero que me estejam a ouvir agora. Agora sim, finalmente. Perfeito. Eu peço desculpa pelo incidente, o meu amigo Vítor Tito já reclamou que eu estava a fugir, mas de facto não estava só a ver se resolvia o problema do som. Está desculpadíssimo. Agradecer o convite da DOCA Pesca e cumprimentar todos os presentes e os que nos estão online a seguir esta primeira Expo Fish que a DOCA Pesca organizou. Eu irei trazer aqui a importância que a nossa indústria de conservas de peixe nacional, do qual eu sou presidente, teve ao longo da história na internacionalização da sua internacionalização e também na internacionalização da economia portuguesa, que por arrastamento também, digamos, beneficiou dessa internacionalização. Portanto, irei iniciar a minha exposição. Se tudo correr bem desta vez. Partilha. Não. Ora, creio que estamos a ver o início da exposição. Eu começo esta exposição com uma frase de um historiador em 1989 que dizia que, orientada desde os seus primórdios para os mercados de exportação, em virtude do insignificante peso do consumo de conservas no mercado interno, a indústria das conservas de peixe foi um dos setores mais dinâmicos da economia portuguesa. Eu, não sendo historiador, não sei verdadeiramente se esta foi a razão da internacionalização da nossa indústria. Agora, o que eu sei é que a internacionalização da indústria de conservas de peixe confunde-se com a sua própria existência. Nós formos verificar o que é a primeira referência histórica a uma indústria, a uma conserva de peixe, ela data de 1855, em que o Feliciano Rocha levou uma conserva de sardinha a uma exposição universal em Paris, e esta conserva recebeu um prémio, e é a primeira referência histórica não só de um prémio de internacionalização, mas também da existência de uma conserva nos termos em que elas as conhecemos hoje, que é uma conserva feita pelo método Appert, ou seja, com uma conserva esterilizada. E, seguindo um pouco esta ligação histórica da nossa indústria digamos, a esta internacionalização, passo a apresentar-vos uma série de brochuras que, ao longo da história dos anos, serviram uma série de marcas portuguesas para, digamos, a sua ligação a esta internacionalização, marcas, algumas delas muito conhecidas e que estão no imaginário de todos nós que vivemos este mundo da indústria de conservas.
Continuando um pouco no início, nos primórdios da indústria de conserva e na sua início de internacionalização, chegamos ao ano de 1912 e 1913, em que Portugal já era, na altura, o maior exportador de sardinha do mundo, ultrapassando países como Espanha e França, e sendo, digamos, uma data com muita, digamos, importância para a nossa indústria, até porque em 1925 nós tínhamos, digamos, o maior número de indústrias de conservas conhecidas no país, que chegou às 400 unidades industriais, empregando dezenas e dezenas de milhares de pessoas, a maioria do setor feminino, que eram, digamos, a mão de obra primordial e principal da nossa indústria conserveira. Mas verificamos aqui um dado interessante. No ano de 2020, já só existiam em Portugal 20 fábricas e os valores das exportações duplicavam os valores existentes em 1920, o que quer dizer que menos indústrias, menos fábricas têm uma enorme capacidade de exportação e de produção. E porquê? Primeiro porque os empresários que restaram, que são poucos, são 20, 21, reorganizaram-se, tornando as suas unidades mais robustas e eficientes e com uma capacidade de produção muito maior. E também porque esta indústria soube se adaptar aos novos tempos e tornar-se competitiva. Desde cedo foi conquistando um mercado fiel que aprecia a qualidade das conservas, que não tem nem corantes nem conservantes, e apostando na inovação e desenvolvimento. E também a variedade da sua produção, que foi diversificada, com novos peixes, como a cavalo, o bacalhau, a lula, o polvo, entre outros, e com novos molhos, e com novos sabores, e com novos gostos que se puderam oferecer ao consumidor final. Na fase inicial, a nossa indústria de conserveira fundamentalmente exportava para 7 países, entre Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Itália, USA e aqui está Rio de Janeiro, está mal, aqui é o Brasil, naturalmente. Hoje, atualmente, a indústria exporta já para mais de 70 países, exporta mais de 70% da sua produção e, digamos, esta grande transformação que sofremos. Qual é a evolução das exportações portuguesas nesta internacionalização que temos vindo ao longo dos anos? Temos aqui um dado de 1913, só para irmos mais longe possível nesta análise dos dados disponíveis e comparar com esta evolução nos últimos anos. Vemos que durante muitos anos a indústria, e até anos muito recentes, a indústria manteve uma quantidade de produção e exportação muito similar. Só a partir de 2016, 2015 é que, digamos, estas quantidades dispararam e dentro daquilo que já anteriormente referi, hoje as poucas indústrias que restam têm uma capacidade de produção e exportação o dobro daquela que existia nos inícios dos anos 2000. Qual é a nossa importância no contexto das exportações dos países europeus? Estamos em 6º lugar neste ranking, mas há aqui um dado que temos que referir, ou seja, existem alguns países europeus que estão, digamos, com níveis de exportação superiores aos nossos e que não são produtores de conservas, mas que têm, digamos, pelo hábito dos portos e pela sua localização,
são um entreposto de importação e exportação, ou seja, há aqui uma série de países que importam conservas e que depois são grandes exportadores. Eu dou-vos como exemplo a Holanda, que não sendo um grande produtor de conservas de peixe, nos aparece aqui neste ranking como o segundo maior exportador europeu de conservas de peixe. Qual é o destino das exportações portuguesas? Como também já foi dito por vários oradores anteriores, fundamentalmente as nossas conservas destinam-se à Europa. Há aqui uma proximidade, mas também tem alguma explicação. É que, digamos, em Portugal existem algumas unidades fabris que são pertencentes a alguns industriais ou a alguns grupos que têm marcas muito fortes nos países que em primeiro lugar estão nesta lista, França e Itália. E, portanto, é normal que as exportações tenham para estes países, digamos, a importância que têm, porque as fábricas em Portugal produzem quase exclusivamente as marcas que estes grupos detêm. Daí esta correlação entre a existência destas fábricas e esse mapa que apresentamos do destino das exportações portuguesas. E voltamos a um tema que já foi aqui tão falado, mas eu não posso deixar de o abordar, porque é, digamos, a nossa... é algo que nós temos que referir permanentemente. Nós somos dos poucos setores com a balança comercial positiva. No ano de 2000 foi de 29 milhões de euros e esta importância é uma importância significativa. Porquê? Porque se nós pudéssemos analisar, digamos, os diversos produtos que compõem esta balança comercial, veríamos que há um deles no qual nós somos deficitários, que é o atum. Porque Portugal importa neste momento 50% do atum que consome da vizinha Espanha e transformando em atum a nossa balança comercial negativa. Ou seja, essa balança comercial depois é coberta pela sardinha, pela cavala e por outras espécies que, apesar da situação do atum referida, conseguem transformar esta balança comercial numa balança comercial positiva. Qual tem sido a estratégia desta indústria na sua internacionalização? Sem dúvida nenhuma, numa fase inicial da sua história, a indústria teve um grande desenvolvimento devido a que vieram para Portugal alguns industriais, fundamentalmente de França, Espanha e Itália, que vieram à procura de matéria-prima e que instalaram as suas unidades produtivas, mas que a sua atividade se destinava quase exclusivamente à exportação para os países de onde eles vinham, e, portanto, não há dúvida que isto teve um grande contributo na internacionalização dos primórdios da indústria de conservas. Depois, numa fase já quando os portugueses começaram também com as suas unidades industriais, houve a procura de agentes comerciais internacionais para ajudar. Houve também a criação de marcas que se transformaram em símbolos e ícones que ainda hoje se mantêm em alguns países como marcas que são marcas portuguesas, mas que têm, digamos, uma ligação aos países de destino e que ainda hoje mantêm uma importância extraordinária. A sardinha, não podemos na nossa atividade nunca esquecer o que é que a sardinha portuguesa contribuiu para a internacionalização, para as nossas exportações e fundamentalmente para a enorme imagem que a nossa indústria conserveira tem além fronteiras. A compra de algumas marcas reconhecidas que algumas indústrias portuguesas têm conseguido lá fora e que permitem que, produzindo em Portugal, se exporte essas marcas para esses países onde essas marcas existem. Também temos que aqui referir, porque estão aí presentes, a importância que algumas redes de parceiros têm tido nessa nossa internacionalização. Temos que referir o trabalho do ICEP, temos que referir mais recentemente o trabalho da Portugal Foods, que tem feito um trabalho extraordinário, e por que não referir ultimamente a importância do Fórum do Mar. A presença em feiras internacionais é fundamental.
Os estudos de mercado são fundamentais também porque nos dão uma ideia de onde existem as oportunidades e onde é que nós comercialmente temos hipóteses para tentar aumentar as nossas exportações, novos posicionamentos em mercados gourmet e também já hoje foi falado aqui algumas lojas temáticas que existem em Portugal e que têm dado um contributo significativo para, aproveitando o fluxo turístico que vem a Portugal, para levarem as conservas portuguesas aos países de onde esses turistas são. Quais os desafios da indústria de conservas de peixe? Com o desafio desta nova década da transição para a indústria 4.0, o setor conserveiro terá que investir na transição energética sem causar disrupção, reduzindo as emissões de carbono, apostar nas novas tecnologias, especialmente a digitalização, os mercados digitais, a cibersegurança e capacitar os seus recursos humanos. Terá também o desafio da sustentabilidade dos recursos, está falado hoje aqui por vários oradores, que é essencial para a sobrevivência da indústria de conservas de peixe e torna-se fundamental a necessidade das instituições europeias controlarem o acesso de matéria-prima e conservas de peixe provenientes de países com pesca ilegal e não regulamentada. Isto é uma enorme preocupação desta indústria. Há casos de pesca, fundamentalmente de atum, no Oceano Índico, com países que não estão a querer aderir às regras de controle da pesca. Há uma série de atum proveniente de pesca ilegal que infelizmente continua a entrar na Europa e é um assunto que nos preocupa e que nos leva permanentemente a reclamar à Comunidade Europeia esta situação, que é importante que tenha um fim para a sustentabilidade deste recurso. O desafio, por outro lado, é essencial o controle da entrada na Europa de conservas de peixe oriundos de países terceiros que não cumprem as mesmas regras de caráter social e ambiental, ao contrário da indústria europeia. Isto também é outra questão que é muito importante, ou seja, à indústria europeia tudo lhe é exigido, a reciclagem dos seus materiais, o tratamento das águas residuais, o cumprimento de todas as questões sociais, e vemos entrar na Europa permanentemente conservas oriundas de países em que nenhum destes assuntos é tratado e abordado, e estas conservas entram sem qualquer controle e sem qualquer preocupação das entidades europeias no dano que elas criam à indústria europeia. Por isso, exigimos mais apoios do Estado, numa melhor estratégica interministerial e articulada, para tornar a nossa internacionalização mais robusta face aos outros países. Todos estes assuntos que acabei de abordar, nós procuramos, para que esta comunicação seja mais assertiva, fazer um vídeo que vos vou passar a mostrar, e que, digamos, reflete e agrupa todas estas nossas preocupações, que eu passo a passar. O clima está a mudar rapidamente. O Acordo de Paris, em 2015, uniu o mundo contra as alterações climáticas. A indústria conserveira está de olhos postos no futuro ambiental. O crescimento da economia e a qualidade de vida são metas a alcançar. Como pode a indústria alcançar a neutralidade carbónica e reduzir 20% das emissões de carbono nos próximos 5 anos? Adotando a economia circular, mais moderna, mais competitiva, com maior inovação e maior robotização. Implementando a eficiência energética mais ecológica, mais renovável. Substituindo máquinas antigas, aumentar o uso de combustíveis renováveis, redesenhar os produtos e maximizar o seu ciclo de vida. Potenciar a reutilização da água, apoiando a pesca sustentável. Reciclamos cada vez mais resíduos e subprodutos. Doamos conservas. Com os nossos produtos, promovemos a alimentação saudável, segura e sem conservantes. E as emissões que não conseguimos reduzir serão compensadas através da reflorestação. Incentivamos ao consumo nacional. No dia 18, depois da manhã pelas 15 horas, esta indústria de conservas de peixe
irá, no seu caminho para a neutralidade carbónica, fazer a reflorestação de uma série de terrenos em Leiria, exatamente porque é uma das grandes preocupações atuais desta indústria. Muito obrigado. Obrigada a nós, José Maria Freitas. Por último, temos a Isabel Oliveira, que também vai fazer a sua apresentação via videochamada. Muito boa tarde a todos. Estão-me a ouvir? Sim. Eu gostaria de agradecer, primeiro felicitar a organização da ExpoFIS Portugal pelo evento, que está a correr de uma forma excelente, e agradecer o convite que foi endereçado à Portugal Foods. Agradecer também as palavras do Sr. Presidente da ANIC. De facto, temos uma grande parceria com a ANIC, visto que a indústria conserveira, as empresas da indústria conserveira são muito ativas na colaboração com a Portugal Foods. Eu iria começar então a fazer a apresentação. Vou ser talvez um bocadinho repetitiva, sendo a última a intervir. Não sei se está a funcionar. Para já ainda não estamos a ver nada. Agora penso que sim. Agora sim. Sim, muito obrigada. A minha apresentação é um bocadinho densa, portanto eu vou tentar ser breve, está bem? De qualquer das formas será disponibilizada para quem a quiser consultar depois. Sobre a Portugal Foods não vou alongar, nós somos uma associação formada em 2008 por empresas, entidades de sistema científico e outras entidades relevantes do setor, onde estabelecemos sinergias, portanto relações win-win, com o objetivo final da produção e partilha de conhecimento, sempre como suporte à inovação e competitividade. E como é que reforçamos esta competitividade das empresas? Através do aumento do seu índice tecnológico e da promoção da internacionalização das empresas e dos produtos nacionais. Temos cerca de 169, 170 associados, 150 deles são empresas produtoras, 13 universidades, institutos e centros de IDT e 6 são associados convidados, são entidades relevantes no setor, como por exemplo a ANIC. A nível de departamentos, temos a Knowledge Division, que trabalha na inovação e no conhecimento, a Market Division, que é o departamento que coordena, que trabalha a internacionalização, a promoção internacional do setor, e temos, de facto, o departamento dos associados, que trabalha estas sinergias, estas ligações entre os dois departamentos e as empresas. A Knowledge Division trabalha, como disse, inovação, conhecimento. Temos um observatório, temos 2 bases de dados, podemos analisar as tendências de lançamento de produto a nível mundial, também informação mais macro e de consumo, produzimos relatórios à medida, também temos colaborações em projetos de investigação e desenvolvimento e somos responsáveis pelo desenvolvimento do Prémio Ecotrofélia Portugal, um prémio eco-inovador. A Market Division capacita as empresas para a exportação, promove as empresas e os seus produtos internacionalmente, capta oportunidades de negócio para o setor, potenciando assim as exportações. A minha apresentação vai ser baseada na estratégia de internacionalização do setor agroalimentar que fizemos para o triênio 2019-2021, que permitiu a obtenção, por um lado, uma visão global do setor e depois específica por subcategorias, definição dos seus objetivos e prioridades estratégicas. Portanto, foi feito um diagnóstico, elaboradas as prioridades estratégicas e depois foi implementada ou tem sido implementada essa estratégia através dos nossos projetos conjuntos de internacionalização, dos nossos projetos SIAC, etc., toda a nossa atividade anual. A estratégia está disponível, deixem-me dizer, no site da Portugal Foods, está disponível no radar de mercados internacionais da Portugal Foods, portanto é de livre acesso a todos. Mas vou-me concentrar na parte da metodologia que foi utilizada também para a elaboração desta estratégia, que foi a consulta também às empresas do setor e às associações ligadas ao setor,
nomeadamente no que respeita a estes entraves, portanto, estas barreiras ou oportunidades a nível da internacionalização. E começaria, então, pelo Fish and Seafood. As empresas, durante toda a elaboração da estratégia, através de inquéritos ou entrevistas, disseram-nos que existe um número reduzido de empresas distribuidoras pela exigência logística, portanto, que necessária para atender às necessidades desta categoria. Há um reduzido envolvimento de produtores do setor primário na comercialização proativa dos seus produtos. Existe falta de dados da categoria para poder acompanhar e elaborar uma estratégia efetiva. E os aspectos que mais têm contribuído para a diferenciação deste setor, na sua ótica, é a qualidade do produto e serviços, a inovação, a capacidade de resposta rápida, portanto, o serviço, a crescente notoriedade dos produtos e espécies portuguesas. E as principais dificuldades na abordagem aos mercados internacionais é, de facto, a forte concorrência, a falta de apoio e incentivos e a escassez de matéria-prima. Na estratégia, na nossa análise SWOT para Fish and Seafood, portanto, para o pescado, não estão aqui as conservas. Falarei delas um bocadinho mais à frente. A nível de forças, na casa das empresas de transformação com domínio, nós temos domínio de técnicas de produção tradicionais e artesanais. Temos instalações adequadas para o exercício da formação profissional ao longo da costa. Temos recursos diversificados e com valor comercial. As nossas condições naturais são favoráveis ao desenvolvimento da aquacultura. Temos um preço competitivo, nomeadamente no que respeita ao peixe branco. E há uma elevada integração da fileira da sardinha. Como fraquezas, apontaram uma indústria fragmentada e de pequena dimensão, fortemente dependente das importações para atender à procura, com elevados custos operacionais que tornam esta atividade pouco rentável, o nível Sociedade de Certificação MSC, a vulnerabilidade a alguns estoques, mais uma vez, a falta de matéria-prima, e a produção aquícola ainda limitada ao número reduzido de espécies, com forte concorrência externa. A nível de oportunidades, o reforço do estilo de vida saudável, associado ao aumento da procura de peixe, o surgimento de novas fontes de abastecimento, como a aquacultura e novos fornecedores, o aumento da procura orgânica de produtos genuínos e de alta qualidade, a abertura de novos mercados, as novas tendências culinárias saudáveis, a diáspora portuguesa, o turismo, que dá visibilidade ao setor, logicamente um bocadinho mais complicado agora na altura do Covid, mas ainda assim dá muita visibilidade a este setor. E a nível de ameaças, mais uma vez, a redução da matéria-prima, esquemas ilegais que prejudicam o setor, como o branqueamento de peixe, o aumento da preocupação com a sustentabilidade, principalmente nos mercados maduros, a quebra de procura pelo bacalhau seco, a instabilidade económica e cambial no Brasil, principalmente para o mercado do bacalhau, que é um mercado muito importante para o bacalhau, o aumento da exigência do serviço logístico e o proteccionismo de alguns mercados. Como notas importantes para o crescimento futuro das exportações, apontar uma aposta na valorização dos produtos e na diferenciação, por forma a não concorrer com o preço, já dissemos que muitas vezes, já referimos que o preço muitas vezes não é o caminho, e uma vez que a falta de matéria-prima não garante a escala necessária para custos baixos. Centrar o esforço de distribuição internacional dos mercados que valorizam a qualidade e não o preço. Trabalhar a imagem dos produtos procurando ganhar a confiança do consumidor e a sua percepção de qualidade da oferta portuguesa. Já a nível das conservas, na auscultação que fizemos às empresas, referiram a escassez de matéria-prima nacional, o que torna o setor dependente de importações e é um entrave à expansão internacional, principalmente a sardinha, petinga, cavala, e é difícil assim assegurar o abastecimento. Os produtos ainda estão um bocadinho, ou algumas vezes ainda estão associados a uma alimentação de baixo custo e nós não conseguimos competir pelo preço. Mais uma vez, temos que encontrar vantagens competitivas pela diferenciação, pelo que os mercados que valorizam o preço baixo não são os que mais interessam a Portugal. E nos novos mercados, distantes geográfica e culturalmente, são vários fatores críticos de sucesso, relacionados não só com a adaptação do produto e com marketing e comunicação, mas também com a informação ao consumidor sobre a forma de consumir as conservas ou de as utilizar na sua gastronomia.
São aspectos relevantes a identificação também de nichos de mercado que valorizem o produto e a realização de parcerias locais e a presença física. Logicamente que tudo isto exige um grande investimento por parte das empresas e precisam de apoio. Na análise SWOT do Canned Fish, temos como forças a segurança alimentar, os padrões de higiene, as certificações para os mercados mais exigentes, a origem europeia, que é valorizada em mercados longínquos e associada à qualidade, a diversificação de produtos com a utilização de novas matérias-primas, as novas fontes de abastecimento, como a aquacultura e novos fornecedores também, e o próprio design das embalagens. Como fraquezas, a dependência das importações, os limites à capacidade produtiva, a falta de mão de obra, as limitações causadas pelos padrões de sustentabilidade do MSC, a capacidade de investimento limitada para as ações promocionais internacionais. Nas oportunidades, salientaram as tendências alimentares associadas a um estilo de vida saudável, para o qual estes produtos se adequam, as novas fontes de abastecimento, mais uma vez, a mudança na legislação da União Europeia, como a eliminação de pagamentos de direitos alfandegários para a compra de produtos intermédios, o aumento de consumo em alguns mercados emergentes, como China, Polónia e Emirados Árabes Unidos, por exemplo, e o investimento estrangeiro. A nível de ameaças, temos a escassez de matéria-prima e o aumento do custo, a distância física e cultural dos mercados emergentes e processos de desalfandegamento difíceis e morosos, o aumento da preocupação com a sustentabilidade, elevados índices de contrafação, aparecimento de novos países produtores de conservas de peixe, concorrência de produtos idênticos a preços mais competitivos e burocracia nacional e internacional ao mais vários níveis muito elevada. Peço desculpa que eu estou a tentar mudar o slide, mas não sei porque não estou a conseguir. Para as empresas, nesta auscultação, é importante a aposta na inovação para o desenvolvimento de novos produtos, mais focados na qualidade e no mercado gourmet, com maior valor acrescentado e que atraem consumidores com maior poder de compra. Uma maior aproximação às empresas de categoria do peixe, para desenvolvimento de produto e valorização de ambas as categorias. A procura dos níveis de sustentabilidade, a montante, desejados e valorizados pelos mercados internacionais prioritários. A oferta de mais e melhor serviço ao cliente, sobretudo na lógica B2B, business to business, para garantir a sua fidelização. O desenvolvimento de ações de formação para recursos humanos e a recolha e sistematização de informação sobre mercados. Peço desculpa que eu estou com dificuldade de mudar as páginas da apresentação, não sei porquê. Vou seguir, peço desculpa. Existem também outros fatores que são transversais ao setor agroalimentar e que se aplicam também, logicamente, ao setor de pescado. Nós temos condicionantes de envolvente externa e temos condicionantes de envolvente setorial. Temos o contexto político, a instabilidade, o proteccionismo, no contexto económico, o aumento do poder de compra versus o ambiente externo competitivo e difícil, a instabilidade social, desenvolvimento tecnológico acelerado, alterações climáticas, a regulamentação e processos alfandegários muito complicados. Temos também agora o Covid, não é? Que veio complicar ainda mais estes processos. E depois também temos a envolvente setorial, com a concorrência elevada, o elevado poder de negociação de clientes e fornecedores, potenciado pela escassez de recursos e procura, as barreiras à entrada de concorrentes, portanto, o proteccionismo e os produtos substitutos. Em termos de análise SWOT, podemos falar, portanto, de um âmbito geral, transversal ao setor. As forças do setor são a qualidade dos produtos, a flexibilidade e serviço, e o país europeu com marca Portugal. Das fraquezas, a escala reduzida,
os baixos níveis de cooperação entre as empresas e instituições, a imagem ainda pouco afirmada internacionalmente e a falta de competências, eu peço desculpa, de quadros especializados. A nível de oportunidades, o desenvolvimento tecnológico, o crescimento demográfico e novos mercados, a fazermos parte, de facto, da União Europeia e termos facilidade nestes mercados de proximidade. A nível de ameaças, o proteccionismo, a instabilidade política e económica, barreiras à entrada, proteccionismo, alterações climáticas. Na estratégia para combater, para solucionar a maior parte destas barreiras, foram encontrados, digamos assim, uns pilares de sustentação estratégica, alguns transversais ao setor e alguns aplicados a algumas empresas ou a algumas categorias de produto mais específicas ou subcategorias de produto. Como pilares transversais temos o conhecimento, a capacitação, a cooperação, o acesso ao mercado, a imagem e a promoção internacional, e depois temos a diferenciação, valorização, inovação e sustentabilidade, que são adequadas a alguns grupos de empresas ou categorias de produto. Portanto, o conhecimento, que é de facto a identificação, o tratamento, a sistematização e a partilha de informação pelas empresas. Tanto a nível de mercados, portanto, tanto a nível de comércio internacional, como de regulamentação e informação qualitativa sobre os próprios mercados. A nível de produto, informação de produto, lançamento de novos produtos, preços, a posicionamento da concorrência, da distribuição, como é que a distribuição está organizada em mercados específicos ou multimercado, tendências de consumo, portanto, consumidor, tendências de consumo, novos grupos de consumidores, preços, entre outros. Desculpa, eu tenho que ir atrás para conseguir andar para a frente. Peço desculpa. A nível de capacitação, foi-nos dito, não é? E pelas empresas e pelas associações, grande parte dos colaboradores não têm formação em vendas internacionais, portanto, e todo o conhecimento que adquiriu até por base da sua experiência, tanto em marketing internacional como depois em vendas e negociação. É necessário investir na capacitação de e-commerce e marketing digital, portanto, economia digital, contribuindo assim para o desenvolvimento de novos processos de negócio e diferentes formas também de relacionamento com o cliente. A capacitação a nível de logística internacional, para agilizar os processos e serviço ao cliente. E empreendedorismo e inovação, portanto, aumento das competências dos atuais colaboradores das empresas, mas também para a atração de novos talentos e a sua adaptação e cooperação para a realidade do setor. Portanto, implementação de boas práticas internacionais, incentivo também à criação de novas empresas. A nível de cooperação, a articulação entre os setores das fileiras, a montante e a jusante, para potenciar o desenvolvimento de estratégias de cooperação facilitadoras das exportações é muito importante. E quando falamos de cooperação, não falamos de cooperação só entre as empresas, mas também cooperação entre as instituições. É fulcral a partilha de informação, de experiências e contactos nos mercados internacionais. A cooperação para o aumento da escala da oferta dentro da mesma categoria do mesmo produto. A cooperação para a criação de uma oferta mais alargada de produtos ou categorias complementares, para o desenvolvimento de novos produtos, para o desenvolvimento de novos canais de distribuição e comercialização, para o desenvolvimento de soluções para a sustentabilidade e para o aumento do poder negocial, junto de fornecedores, transportes, promoção e comercialização. A nível de diferenciação, há necessidade de promover a originalidade e as características únicas dos produtos. Os métodos de produção, a nossa diferenciação nos métodos de produção, na certificação, na sustentabilidade, na inovação, diferenciação nas marcas, nos produtos, mas também no serviço, já que foi dito várias vezes, o serviço é muito importante, na organização e na forma como as empresas estão estruturadas, a pensar nos compradores e não nos consumidores. Valorizar produtos que ainda competem pelo preço. Melhorar a qualidade intrínseca e a homogeneidade dos produtos. Criação de produtos âncora para uma determinada categoria. E para resultados a curto prazo, devemos também desenvolver modos de produção cada vez mais competitivos, quer em termos económicos, quer ambientais.
Fomentar a criação de novos produtos baseados na valorização dos resíduos e desperdícios. Encontrar outras formas de manter a competitividade, ainda que temporária, dessas categorias de produto. O objetivo é que este pilar se torne dispensável e que todas as categorias se desloquem para a diferenciação, para haver aqui um aumento de valor. Inovação nos produtos, nos serviços e nos processos, para potenciar a diferenciação, responder a tendências de procura e ao ritmo do lançamento de novos produtos e tornar sistemas de produção mais eficientes e com tecnologia de ponta. A nível de ID, é essencial a aproximação das empresas às universidades, aos centros de investigação. É crucial para apoiar a indústria e enfrentar desafios atuais e futuros. A sustentabilidade ambiental, energética, económica, social, associada à economia circular. O uso eficiente de recursos, desde as matérias-primas até ao consumo de produtos, incluindo a necessidade de evitar perdas e desperdício de alimentos em cada etapa. A criação de processos de melhoria contínua e de inovação de produto, para promover o desenvolvimento de linhas de subprodutos e coprodutos que maximizem o uso de matérias-primas e minimizem o desperdício dos alimentos. A inovação no design das embalagens, que já foi aqui referido também, pode contribuir para reduzir o desperdício e ajudar a melhorar a pegada ambiental global do produto. Portanto, a prevenção, a eficiência na utilização de recursos e a melhoria da performance ambiental, o processo de compra sustentável e a sensibilização dos consumidores. O acesso ao mercado é um pilar superempresarial. Portanto, é o trabalho e deve ser desenvolvido um trabalho com as tutelas para a abertura de novos mercados, facilitação de processos de entrada e concretização de acordos bilaterais. A imagem é muito importante. A definição e a consolidação da imagem para a expansão internacional do setor agroalimentar português é essencial para atrair novos, não só para aumentar as exportações, mas também para atrair novos talentos e novos empreendedores. Portanto, é necessário consolidar e defender a imagem de acordo com o seu posicionamento e proposta de valor, manter uma segmentação coerente com esse posicionamento, garantir a comunicação dessa imagem de uma forma integrada por todos os atores do setor agroalimentar, instituições e empresas, portanto, transversal ao setor, definir linhas orientadoras para campanhas de educação e informação junto de consumidores e de compradores, garantir uma boa coordenação de meios e recursos que são limitados, de forma a maximizar o impacto das ações a desenvolver. Estava a correr muito bem. E agora bloqueou novamente. Peço desculpa. Termino com a promoção internacional. Promoção internacional, estar nos mercados é muito importante. É necessário, de facto, desenvolver a promoção internacional tanto junto de compradores internacionais, business to business, como junto dos prescritores, os bloggers, os jornalistas, os críticos, os chefes, formadores, etc. E junto do consumidor final, por esta ordem de prioridade. Portanto, a participação em eventos de promoção internacional, as visitas aos mercados, o ter, de facto, alguém no mercado é muito importante para o aumento das exportações. O conhecimento, portanto, a troca de conhecimento e proporcionar experiências, informação sobre a cultura gastronómica e proporcionar experiências aos compradores é essencial. A ativação de marca, é necessário fazer a ativação de marca para reforçar o posicionamento e proposta de valor do setor. Digitalização, não só para promoção, mas também avaliar a integração em marketplaces de referência internacionais e locais. E a promoção cruzada, explorar combinações entre categorias, promoção de várias categorias, porque não as conservas com os queijos, portanto, promover esta promoção cruzada nos mercados internacionais, tendo partido do posicionamento já conseguido com algumas delas, por exemplo, os vinhos, e maximizando o investimento. A Portugal julga que estas são as linhas orientadoras que poderão estar na base dos planos de promoção das instituições do setor. Partilho novamente os pilares e termino assim a minha apresentação, que espero não ter sido muito densa e pedindo desculpa por estas dificuldades técnicas das passagens dos slides. Muito obrigada, Isabel Oliveira, por ter estado também connosco esta tarde. E já estamos mesmo nos instantes finais, aliás, já estamos uma hora para lá da hora prevista para terminar, mas eu ainda tenho algumas questões e vou pedir, no fundo, vou apelar ao vosso poder de síntese. Vou começar pelo António Guimarães, que terminou a sua apresentação lançando um repto
à indústria e também à academia. Falou aqui de duas ideias, do peixe com base de vegetais e feito também em laboratório. Na sua opinião, é desta forma que se pode garantir um setor absolutamente virado para o futuro, ainda que esta, imagino que no setor seja uma ideia ainda polémica? Vamos lá ver. Eu acho que a solução passa por aí, não tenho dúvidas. Acho, como lhe disse, que a nossa avidez por comida é tanta que vai chegar a uma altura em que a coisa não vai dar. Nós somos cada vez mais e os recursos são cada vez mais escassos. Por isso estou convencido que a sensibilidade para a sustentabilidade vai ajudar imenso. Estou convencido que a aquacultura vai ajudar imenso, mas também estou convencido que lá na frente nada disto vai chegar. E a alternativa passa, efetivamente, pela ciência, passa pela academia, para, em conjunto com a indústria, seguirem este caminho da utilização dos vegetais para o fabrico de peixe e a produção de peixe no laboratório. Acho que é uma inevitabilidade. Estou plenamente convencido disso. Também tenho uma pergunta para o José Junqueiro. Tenho que lhe perguntar qual é que é o orçamento da AICEP para os produtos da pesca. Neste caso, enfim, quando eu falei aqui na questão dos incentivos, a maioria dos incentivos para o setor das pescas estão num fundo que não é gerido pela AICEP. Nós temos um apoio residual para projetos de internacionalização, mas este setor em específico passa pelo Fundo Europeu para os Assuntos do Mar e das Pescas, portanto, para o Mar 2020, portanto, que é algo que está sob a alçada do Ministério do Mar. E esses são aqueles números que também nos trouxe aqui de futuro, referentes ao PRR, são esses números que nos Sim, pode quer dizer, são avançar linhas gerais ainda tempos. do PRR, não é? Portanto, ainda não sabemos qual vai ser o desdobramento, não é? Para já estão a ser apresentadas as agendas setoriais que estão a ser avaliadas, não é? Ainda não se conhece o resultado, mas pronto, só diria que mais adiante é que poderemos ter uma ideia clara que apoios efetivamente haverá para o setor. Rui Sousa, falou aqui, no fundo, dos setores não, nos países onde ainda se pode investir. Eu volto a perguntar quais é que são os mercados menos explorados e com mais potencial. Se tiver que escolher só um, que país é que aconselharia a quem quer apostar na internacionalização do setor? Não aconselharia. E vou dizer porquê. Não aconselharia, porque isso há pouco. Aquilo são indicadores macro. Cada empresa é um caso especial. Ou seja, é preciso analisar. E esse acho que é um erro comum, e por isso é que eu disse não aconselharia, sem uma análise prévia. Acho que é um erro comum. Nós, copiar, digamos assim, a empresa do lado, não quer dizer que vai dar os mesmos resultados. Porque as empresas têm recursos diferentes, orçamentos diferentes, capacidades internas diferentes, processos distintos. As empresas são diferentes. E se são diferentes, é preciso adaptar o mercado, é preciso escolher os mercados-alvo em função da característica específica de cada um. Portanto, eu dizer, vamos apostar na China ou na Holanda, que eu estava nos Países Baixos, que agora pode ser bom, pode ser mau. Em tese, é um caminho genérico. Olhando para o micro, acho que é um erro estou a induzir em erro, é necessário fazer uma análise específica a cada uma das empresas. No fundo, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Isso sem dúvida nenhuma. Portanto, repetir as táticas do vizinho do lado não dão necessariamente o mesmo resultado. Portanto, cada empresa tem que fazer a sua análise. E essa tem que fazer o trabalho de casa. Portanto, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, preparação. Planeamento e preparação de cada uma delas. Per si.
Resta-me agradecer. Muito obrigada pelas vossas apresentações e por terem estado connosco neste dia 1 da Expo FIS Portugal. Resta-me também agradecer a quem esteve desse lado a acompanhar-nos neste primeiro dia, em direto de Peniche. Amanhã estaremos de volta a partir das 10h30 da manhã. A abertura vai ficar a cargo da Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, e também do Secretário de Estado para a Internacionalização, Eurico Brilhante Dias. Até amanhã, contamos consigo.